trabalho tem um lado bom, que é essa satisfação em fazer bem o próprio trabalho também, mas não só isso. Então é preciso pensar na excelência não só como uma forma de executar o trabalho, é preciso pensar na excelência como um modo de vida. E essa excelência como um modo de vida inclui refletir sobre a própria vida e qual o lugar que o trabalho ocupa na vida da gente. Ele não pode ocupar 100% da vida. Ele tem que ter um lugar na vida, como outras atividades, outras pessoas, outros relacionamentos. A vida não é só trabalho. A gestão pela excelência do trabalho executado com eficácia, com eficiência, e que em algumas empresas, inclusive, está aliada a uma recompensa para o funcionário executar o seu trabalho com excelência, surge como elemento fundamental do pós-fordismo. Você precisa mostrar, massificar quais são os valores, qual é a sua missão, a sua visão, para que cada funcionário saiba exatamente o que é que ele precisa fazer para ser recompensado, para estar construindo ali, para ter o sentimento de que ele está construindo ali uma obra para ele também. Com o advento da digitalização, a cultura da excelência assume características ainda mais marcantes, aliada à lógica da precarização do trabalho, apresentada ao trabalhador como o trabalhador de si mesmo. Que processo de corrosão do trabalho vinha ocorrendo? Fundamentalmente, isto se deu com o advento do Taylorismo e Fordismo, e no segundo momento, aí sim, a partir dos anos 70, com o desenvolvimento do toyotismo e das formas de empresa flexível. Isto gerou um outro tipo de trabalho, de tal modo que, para que todos possam entender, se o Chaplin fosse filmar os seus tempos modernos hoje, provavelmente ele não começaria numa fábrica daquele tipo, mas ele começaria talvez numa fábrica de digitais, de celulares. A ilusão do empresário de si mesmo não eliminou a cultura da excelência. Os trabalhadores de plataforma, por exemplo, são avaliados pelos algoritmos. O iFood, no ano passado, vendeu 70 bilhões de reais. Uma empresa que tem 12 anos. É uma empresa que todos os anos cresce no mínimo 40%. A gente nunca cresceu menos de 40%. Trabalham no iFood 6 mil pessoas, das quais metade são ou engenheiros, desenvolvendo tecnologia, ou cientistas de dados desenvolvendo inteligência artificial. A empresa tem 350 mil empregadores que trabalham na plataforma. Está aqui dentro 400 mil lojistas. Então a gente pode dizer que a cultura da excelência faz parte desse tipo de trabalho, sem que agora precise ser implementada, como no exemplo anterior. Para a gente entender a excelência a partir das suas raízes filosóficas, é preciso retornar à ética de Aristóteles. A excelência, ou arete, é a base da Ética a Nicômaco, que é um tratado de Aristóteles dedicado à felicidade, que na verdade, uma compilação das aulas que ele ministrava no Liceu, uma escola que foi fundada por ele lá em Atenas. Essa obra clássica da filosofia, além de descrever a alma e o comportamento humano, é também um tipo de manual da vida boa, os conselhos de um pai sábio ao seu filho, que era o Nicômaco. Nessa obra, a gente vai ver que a eudaimonia é abordada como sendo a felicidade. A gente traduz normalmente como felicidade, mas o significado de eudaimonia é muito mais amplo. Ele diz respeito ao florescimento humano e ao alcance de um bem supremo. Aristóteles vincula a felicidade à virtude, que é aquilo que faz alguém ser um bom ser humano e desempenhar bem a sua função própria no universo. Então a gente encontra aqui uma referência clara ao conceito de excelência,
que é o que nos interessa aqui. Para a filosofia grega antiga, a excelência não é apenas fazer algo bem feito, ela é a própria virtude. A virtude pode ser alcançada pelo esforço, pelo aprendizado, pela prática. Então, na perspectiva do filósofo, ela não nasce do mero desejo abstrato de fazer algo bem, mas sim da repetição constante. Então, é a ação virtuosa reiterada que molda o hábito e constrói o caráter excelente. Portanto, mais do que esperar por uma motivação prévia, a excelência exige compromisso, compromisso diário de fazer bem até que ela se torne parte de quem somos. O mundo do trabalho explora a virtude de Aristóteles, que é sempre guiada por um bem desejado, partindo do princípio de que todas as atividades humanas visam algum fim, que se justifica como essencial para alcançar um outro fim, que seria um bem maior, o bem supremo. O bem supremo seria o resultado que justifica esse trabalho todo. Então, o trabalhador, ele persegue esse bem maior como sendo a próxima promoção, o próximo desafio, um reconhecimento da empresa ou qualquer outra coisa que vai sendo acenada pelo empregador, para ele, trabalhador, como uma cenourinha. Então, esse é o incentivo para você continuar perseguindo esse desejo, que muitas vezes é um desejo equivocado. Do reconhecimento depende, na verdade, o sentido do sofrimento. Quando a qualidade de meu trabalho é reconhecida, também meus esforços, minhas angústias, minhas dúvidas, minhas decepções, meus desânimos adquirem sentido. Todo esse sofrimento, portanto, não foi em vão. Não somente prestou uma contribuição à organização do trabalho, mas também fez de mim, em compensação, um sujeito diferente daquele que eu era antes do reconhecimento. O reconhecimento do trabalho, ou mesmo da obra, pode depois ser conduzido pelo sujeito ao plano da construção de sua identidade. A verdadeira felicidade, para Aristóteles, reside no próprio ato de viver com excelência. É nesse sentido que Aristóteles aponta a felicidade não como um ponto estático no futuro, mas como uma atividade da alma, ou seja, essa jornada rumo a esse bem maior que é a própria vida. Então, se o pacote da vida é bem vivido quando eu cumpro a minha finalidade, a resposta da minha finalidade está nas minhas virtudes. Então, eu não conseguirei viver bem se eu não identificar as minhas virtudes. Ponto pacífico. 2. Eu não conseguirei viver bem se eu não puser as minhas virtudes a serviço da minha vida, provavelmente, né? Se eu não usar as minhas virtudes para viver. E 3. Eu não conseguirei viver bem se eu não desenvolver com excelência as minhas virtudes e os meus talentos. Então, qual é a vida boa? É a vida em que você consegue buscar a excelência naquilo em que você é virtuoso, talentoso, etc. O problema é que essa atividade da alma não se confundia para Aristóteles com o ganha-pão, como a gente pensa hoje. Por isso, submeter a excelência corporativa ao pensamento aristotélico nos leva a essa questão. A busca pela excelência, pela virtude referida por Aristóteles, equivale a essa incorporada pela cultura corporativa? É nesse sentido que surgem as críticas à cultura da excelência corporativa. Mas é preciso cuidado. Criticar a cultura da excelência é olhar criticamente como o discurso da excelência é instrumentalizado nas empresas, exclusivamente para beneficiar o lucro. Quem não compreende o verdadeiro significado da vida com excelência arrisca pender para uma extremidade que é a falta de excelência no exercício da atividade. Criticar a cultura da excelência não é fazer o trabalho
sem capricho, não é executar um trabalho de modo medíocre, nada disso, até porque o trabalho não é tudo o que somos, mas ele é também parte de quem a gente é. Então, viver uma vida com excelência implica também o hábito de fazer bem o que a gente faz, inclusive no trabalho. Aí a gente entra num outro conceito que é o de atividade vital. Aristóteles diz que o ser humano é um animal social, ou seja, a convivência está implícita na atividade vital humana. O trabalho é também um exercício de convivência e, portanto, uma atividade vital. Para Marx, o animal é imediatamente um com a sua atividade vital. O ser humano toma a própria atividade como objeto de sua vontade e de sua consciência. Essa capacidade de agir voluntariamente, conscientemente, é o que diferencia a gente dos outros animais. Embora eles partam de premissas filosóficas distintas, Aristóteles é mais focado no desenvolvimento moral da alma racional e Marx na praxis material e social do indivíduo, mas ambos concordam em um ponto que é fundamental. O ser humano só realiza sua verdadeira natureza quando atua de forma plena e consciente. Ao confrontar a atividade vital marxiana com a atividade da alma de Aristóteles, fica evidente que o problema do sofrimento relacionado ao trabalho não é o ato de trabalhar em si, mas a conversão do trabalho em mera mercadoria. Nesse sentido, o trabalho livre deixa de ser a expressão da nossa essência e converte-se em mercadoria, como simples meio de subsistência. Ao trabalhador só é permitido ter o suficiente para que queira viver, e só é permitido querer viver para ter. Viver com excelência, portanto, envolve agir de acordo com a nossa natureza e poder direcionar os nossos esforços para realizar o que desejamos e não apenas para nossa subsistência. O mundo corporativo se apropria do conceito de virtude aristotélica para incutir a ideia de que a excelência do trabalhador deve ter como objeto as metas da empresa. No entanto, esse trabalho reduzido à mercadoria não corresponde à atividade da alma aristotélica e muito menos à atividade vital de Marx. Deslocar a busca pela excelência da energia vital humana para a cultura corporativa serve somente para elevar o valor de troca do trabalho. O que fazer, então? Cabe a você compreender essa dinâmica e refletir sobre ela, não para declarar guerra ao seu trabalho ou executar as tarefas de forma medíocre, mas para buscar esse alinhamento da sua natureza vital ao trabalho que você escolheu como meio de vida. Acima de tudo, é preciso ter clareza de que ter excelência no trabalho não significa viver para o trabalho, mas fazer dele um meio para uma vida plena e excelente. Eu espero que essa reflexão tenha sido interessante para você hoje, porque muitas vezes a gente acaba confundindo o trabalho com excelência naquilo que a gente faz. E excelência naquilo que a gente faz inclui também ser excelente nas escolhas que a gente faz em relação à própria vida. Ser excelente em colocar a saúde em primeiro lugar, em ser excelente em buscar a informação, em se informar, em buscar conhecimento para lidar com o próprio sofrimento. O mundo do trabalho, a gente vem falando aqui, ele impõe sofrimento, mas esse sofrimento ele não precisa ser maior que nós. A gente precisa, por isso, desse conhecimento, dessa atenção, dessa reflexão para se impor a ele. Não tem fórmula mágica. O que eu proponho, que a gente está fazendo aqui nesse canal, é trazer ideias para discutir que possam promover o despertar de uma consciência que possa ajudar no dia a dia em relação para lidar com esse sofrimento que é real.
Mas a gente não precisa sucumbir a ele. A luta é diária, porque a realidade ela se impõe. A gente precisa lutar contra ela de forma constante. Para quê? Para trazer para a consciência de que o trabalho não é tudo na vida. Ele precisa ser parte da vida. Por isso que eu digo que trabalhar é preciso, sofrer não. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana e um abraço.